Os celtas, povo de guerreiros, artistas e místicos, habitaram grande parte da Europa durante a Idade do Ferro, deixando uma marca profunda na cultura, na arte e na história do continente. Embora sua existência remonte a mais de 2000 anos, o seu patrimônio continua a ser fonte de fascínio para historiadores, arqueólogos e admiradores de tradições antigas. Ao longo desta história, exploraremos os destaques da civilização celta, sua expansão, suas crenças e como sua cultura ainda está viva hoje. O povo celta começou a se desenvolver na região que hoje conhecemos como Europa Central por volta do século VIII AC. A sua origem exata permanece incerta, mas sabe-se que se espalharam rapidamente pelo norte e oeste da Europa, atingindo locais tão distantes como as Ilhas Britânicas, a Península Ibérica e a região dos Balcãs. Os celtas não eram uma civilização unificada sob um único império, mas sim um grupo de tribos que compartilhavam língua, religião e costumes semelhantes. A ascensão do povo celta ocorreu entre os séculos VAC e os séculos II DC. Durante este tempo, a sua influência estendeu-se das Ilhas Britânicas à bacia do Danúbio. Acredita-se que os celtas estavam organizados em tribos. Embora não houvesse um governo centralizado, algumas tribos eram mais poderosas e mais bem organizadas do que outras. A sua habilidade na guerra, na diplomacia e no comércio permitiu-lhes dominar vastos territórios durante vários séculos. A sociedade celta era complexa e hierárquica, estruturada em três classes principais: os druidas, os guerreiros e os camponeses. Os druidas eram os sacerdotes, filósofos e juízes do povo celta. Esses indivíduos, em sua maioria homens, embora algumas mulheres também desempenhassem esse papel, possuíam um profundo conhecimento da natureza, da religião e das leis celtas. Além disso, os druidas eram responsáveis pela manutenção das tradições orais, uma vez que a escrita não era comum entre os celtas. Os guerreiros celtas eram conhecidos por sua bravura e destreza em combate. Eles usaram espadas, lanças e escudos. Eles eram especialistas em guerra, combinando táticas de combate de esquadrão com o uso de cavalos. Os guerreiros celtas tinham um código de honra muito forte e eram considerados um símbolo da resistência e do orgulho da cultura celta. O cotidiano dos camponeses celtas era marcado pela agricultura, pecuária e artesanato. Eles viviam em pequenas aldeias fortificadas, conhecidas como fortes. Trabalhavam a terra em busca de sustento. Embora a maioria dos celtas fossem agricultores, eles também praticavam a metalurgia, especialmente a fabricação de armas, ferramentas e ornamentos. A religião celta estava profundamente ligada à natureza e ao ciclo das estações. Eles adoravam vários deuses e deusas, cada um associado a diferentes aspectos da vida, como fertilidade, guerra, sol, lua e morte. Os celtas acreditavam num mundo espiritual muito próximo do terreno. Os druidas eram responsáveis por realizar rituais para homenagear os deuses, invocar proteção nas batalhas ou pedir boas colheitas. O simbolismo celta é amplamente reconhecido hoje. Nós, círculos e árvores celtas, como o carvalho, tinham um significado sagrado para esse povo. Além disso, feriados celtas como o Samhain, ou que hoje conhecemos como Halloween, celebravam a conexão entre o mundo dos vivos e dos mortos, simbolizando o fim de um ciclo e o início de outro. Apesar da queda do Império Romano e da dispersão dos celtas por toda a Europa, o seu testemunho continua vivo em muitas culturas modernas. Em países como a Irlanda, a Escócia, o país de Gales, a Bretanha e a Espanha, as tradições celtas continuam a ser um importante pilar da identidade cultural. A música celta, com as suas gaitas de foles, violinos e flautas, continua a ser uma expressão artística apreciada em muitas destas regiões. Além disso, a arte celta continua a ser uma das formas de arte mais reconhecidas, especialmente os seus intrincados desenhos de nós e padrões geométricos. A arquitetura dos fortes e colinas fortificadas, embora na sua maioria destruída ou deteriorada ao longo do tempo, continua a ser um testemunho da capacidade desta cidade de se adaptar ao seu ambiente. Hoje, o renascimento do interesse pela cultura celta levou ao ressurgimento de festividades e celebrações relacionadas com as suas antigas tradições. O Dia de São Patrício, por exemplo, que tem as suas raízes na Irlanda Céltica, é um dos feriados mais celebrados em todo o mundo, com desfiles, música e dança que prestam homenagem a este rico legado cultural. Os celtas não deixaram apenas uma herança cultural, mas também linguística. As línguas celtas ainda são faladas em partes da Europa, especialmente nas Ilhas Britânicas, onde o galês, o irlandês, o escocês e o bretão continuam a ser falados por milhões de pessoas. Estas línguas, embora não sejam tão comuns como outras línguas europeias, continuam a lembrar a resistência das culturas celtas face à invasão romana e à assimilação cultural. Além disso, muitos dos símbolos celtas, como o trevo, o nó celta e o trícele,
continuam populares em joias, design e moda, simbolizando uma conexão com as antigas tradições celtas e sua antiga sabedoria. O legado celta é muito mais que uma memória do passado. É uma civilização cuja influência ainda hoje é evidente, tanto na cultura, nas crenças e na arte. Embora os celtas tenham desaparecido como povo homogêneo há séculos, o seu impacto na história e na cultura europeias é inegável. Das danças tradicionais à arquitetura, música e línguas, a cultura celta permanece viva, fascinando e inspirando as novas gerações que continuam a descobrir a riqueza deste povo milenar. Se você ver outras histórias interessantes, pode me encontrar no meu canal YouTube, Frank Fernandes Story.